Olá, a nossa aula de hoje será a correção do exercício sobre transformação isobárica. A primeira questão diz o seguinte: um cilindro fechado dotado de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito, contém inicialmente gás nitrogênio ocupando um volume igual a 180 cm3, sob pressão de 150.000 PA a 27 graus Celsius. A que temperatura em Celsius o gás deve ser levado para que seu volume se reduza a 120 graus, mantendo a pressão constante? Então, quando ele diz aqui, mantendo a pressão constante, quer dizer que é uma transformação isobárica. Então, eu vou usar a fórmula VI sobre TI igual a VF sobre TF. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Como é que eu vou fazer isso? Pegando a temperatura em Celsius, somando mais 273. É 273,15, mas eu vou arredondar aqui. Então, quando eu somar isso aqui, vai dar 300. Agora, eu vou só substituir os dados na fórmula. Então, aqui eu vou ler a questão e retirar os dados. O meu volume inicial é 180 e o meu volume final é 120. Como é que eu sei? Quando ele diz aqui, ó, que o gás ocupava um volume de 180, aí ele pergunta: a que temperatura o gás deve ser levado para que seu volume se reduza a 120? Então, ele está aqui. Quando aumentar a temperatura ou diminuir, é que ele vai passar a ser 120. Então, volume inicial 180, volume final 120. E aqui ele pergunta: a que temperatura em Celsius o gás deve ser levado? Quer dizer que essa temperatura que ele dá aqui é a temperatura inicial. Então, ele quer saber a temperatura final. Então, transformei a temperatura aqui para Kelvin, substituí aqui na fórmula, e aqui é a temperatura que eu quero saber. Meio pelos extremos, né? 180 vezes TF, 180 TF, vai ser igual a 300 vezes 120, 36.000. O que está desse lado da igualdade vai passar dividindo, então vou ter 36.000 dividido por 180, que é igual a 200 Kelvin. Só que se você observou, ele pediu aqui a temperatura em Celsius. Então, vou ter que transformar novamente de Kelvin para Celsius. Como é que eu faço? Pego o valor em Kelvin menos 273. Faço o joguinho de sinais, considero o sinal do maior. Então, 200 menos 273 vai dar menos 73 graus Celsius. Essa é a minha letra A. Esboce um gráfico dessa transformação. Então, vou só pegar os dados da questão e jogar aqui no gráficozinho. Como eu tenho essa temperatura negativa, eu vou traçar o gráfico dessa forma, né? Coloco aqui o eixo X e o eixo Y, e aqui eu coloco o zero. Como a temperatura é negativa, ela vem para cá, para a esquerda, a positiva para a direita. Então, eu tenho 27 graus Celsius aqui, positivo, menos 73, negativo. Aqui, eu tenho a minha temperatura inicial, né, que era 180, e ela caiu para 120. Pronto. Coloquei todos os dados aqui, agora eu vou só traçar os pontos. Quando a temperatura era 27... o volume era 180. Quando a temperatura era menos 73, o volume era 120. E agora eu vou só traçar a reta ligando os dois pontos. Está pronto o meu gráfico. Em uma atividade experimental, o professor pegou 2 garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria.
um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sob esses fatos, assinale a alternativa correta. Nós vimos que quanto maior a temperatura, maior a pressão e maior o volume. Quem realizou o experimentozinho viu que quando a gente coloca o balão na água quente, né, que no caso a temperatura vai ser elevada, o volume do balão vai aumentar, ele vai encher. Quando eu coloco ele na água fria, né, a temperatura vai cair, então consequentemente o volume vai diminuir e ele vai murchar. Então a resposta correta seria que o balão que ficou mais cheio foi o colocado em água quente, devido ao aumento da temperatura do sistema e à expansão dos gases presentes na bexiga, né? Ele vai aumentar de volume. Considere um recipiente fechado, dotado de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito com gás metano, ocupando um volume de 12 litros sob determinada temperatura a 1,5 atm de pressão. Mantendo-se a pressão constante, observou-se que o gás metano passou a ocupar um volume de 15 litros na temperatura de 80 graus Celsius. Qual o valor da temperatura inicial do gás em graus Celsius? Então, como ele diz aqui que a pressão foi mantida constante, é uma transformação isobárica. E eu vou usar a formulazinha. VI sobre TI igual a VF sobre TF. Não esquecer nunca de transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Pega o valor da temperatura que está em Celsius, somo mais 273,15. No caso aqui eu arredondei para 273, quando eu somei os dois aqui, deu 353 Kelvin. Na fórmula eu sempre utilizo a temperatura em Kelvin. Vou agora extrair os dados da questão. Quando ele diz, que o gás estava em um recipiente fechado e que ocupava um volume de 12 litros sob determinada temperatura a 1,5 atm de pressão, que a pressão foi mantida constante, observou que o gás passou a ocupar um volume de 15 litros. Então, ele era 12, passou a ser 15. Esse é o volume inicial, esse é o volume final. Quando ele pergunta aqui, qual o valor da temperatura inicial? Quer dizer que esses 80 graus aqui é a temperatura final. Então, vou só substituir os dados na fórmula. Volume inicial 12, volume final 15, temperatura inicial é quem eu quero saber, temperatura final 353 Kelvin, né? Que é o 80 que eu transformei em Kelvin. Meio pelos extremos, 15 vezes TI dá 15 TI, 12 vezes 353 dá 4.236. O 15 que está aqui desse lado da igualdade multiplicando TI passa para o outro lado dividindo. Então, quando eu tiver aqui o resultado da minha divisão, eu vou ter 282,4 Kelvin. Só que a questão está pedindo em Celsius. Então, no final, eu vou converter, né, de Kelvin para Celsius. Pego o valor que está em Kelvin, menos 273, que vai dar 9,4 graus Celsius. Não esquece nunca de fazer essas conversões da temperatura. Na fórmula, eu sempre uso Kelvin. E tenho que observar se a questão está pedindo em Celsius ou em Kelvin. Se é em Celsius, no final eu transformo novamente. Um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius a pressão constante. Calcule o novo volume do gás. Então, pressão constante, transformação isobárica. Primeira coisa a fazer, pegar as temperaturas e transformar de Celsius para Kelvin. No caso aqui eu tenho 25 e tenho 35. Então, 25 graus Celsius mais 273 dá 298. 35 graus Celsius mais 273, 308. Transformei as temperaturas, vou tirar os dados da questão
e jogar aqui na fórmula da isobárica, né? Um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35. Ó. Aqui o aquecimento é a transformação. Então, antes da transformação, a temperatura era 25, depois passou a ter 35. Então, essa vai ser minha temperatura inicial e essa será a minha temperatura final, né? Quando ele diz assim, calcule o novo volume do gás, então ele quer o volume final, no caso o inicial vai ser esse. Então, vou só substituir os dados na fórmula. Volume inicial 30, volume final, quem eu quero saber. Temperatura inicial 298, temperatura final 308. Então, aqui eu vou fazer meio pelos extremos, vai ficar 298 VF. Quando eu multiplicar aqui, ó, 30 vezes 308, vai dar 9.240. O que está aqui multiplicando passa aqui dividindo, então quando eu fizer a divisão, vai dar um volume de aproximadamente 31 ml, não é isso? O gás oxigênio utilizado em hospitais é armazenado em cilindros com volume de 60 litros e pressão de 150 atm. Se considerarmos a temperatura constante, pode-se afirmar que o volume ocupado pelo gás oxigênio sob pressão de 760 milímetros de mercúrio é. Então, aqui, ó, ele diz que a temperatura é constante. Nesse caso aqui, eu tenho uma transformação isotérmica e eu vou usar a formulazinha da transformação isotérmica. PI vezes VI igual a PF vezes VF. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção aqui é que eu não posso trabalhar com duas unidades de pressão diferentes. Aqui eu tenho uma pressão em atm e outra em milímetros de mercúrio. Ou eu transformo isso aqui em atm, ou eu transformo isso aqui em milímetros de mercúrio, certo? Então, como 760 mmHg corresponde a 1 atm, certo? Eu optei aqui por trabalhar com as duas pressões em atm. Então, vou só substituir os dados na fórmula. Pressão inicial, 150 atm, volume inicial, 60. Pressão final, 1 atm, que era os 760 milímetros de mercúrio que eu transformei em atm. E o volume final é quem eu quero saber. Então, vou ter 1 vezes VF, 150 vezes 60, 9.000 litros. Então, pessoal, é isso. Até a próxima.